Este vídeo é para quem sente que o corpo está pedindo socorro, mas já não confia mais em respostas rápidas. Se você chegou até aqui, provavelmente não foi por curiosidade intelectual. Foi por dor. Uma dor silenciosa, que não aparece em exame simples, mas que pesa todos os dias. Talvez você acorde cansado mesmo dormindo. Talvez sinta ansiedade sem motivo claro. Talvez esteja convivendo com sintomas que parecem não ter uma causa definida. Esse conteúdo nasce exatamente desse ponto, quando a pessoa percebe que algo está desalinhado por dentro, mas o mundo insiste em oferecer soluções superficiais. Antes de continuar, se inscreve no canal. Aqui a proposta não é prometer milagres, mas ajudar você a reconstruir a relação com o seu corpo, com a sua energia e com a sua consciência. Tópico 1. Tudo no corpo humano é energia. Durante muito tempo, eu tratei meu corpo como algo separado de mim. Um objeto que eu precisava controlar, ajustar ou consertar quando algo dava errado. Só mais tarde percebi o erro profundo dessa visão. Nada em mim era sólido como parecia. Cada célula vibrava. Cada emoção alterava meu estado físico. Até aquilo que eu chamava de doença não era uma coisa fixa, mas um processo energético em movimento. Quando compreendi que o corpo é energia organizada, parei de brigar com ele. A dor deixou de ser inimiga e passou a ser sinal. O cansaço deixou de ser fraqueza e virou alerta. Tudo em mim estava comunicando algo. Quando comecei a escutar, a relação com meu corpo mudou completamente. Tópico 2. O corpo não é um objeto, é um processo vivo. Eu costumava acreditar que o corpo era algo estático, quase uma estrutura pronta. Se algo quebrasse, bastava reparar a peça. Mas essa lógica nunca trouxe equilíbrio real. Quando entendi que a matéria é, em grande parte, espaço vazio, algo se abriu dentro de mim. Meu corpo não era um objeto parado no tempo. Ele era um processo contínuo. Um fluxo constante de energia, informação e consciência. Isso significava que eu estava me recriando o tempo todo. Meus pensamentos moldavam meu sistema nervoso. Minhas emoções influenciavam meus órgãos. Eu não era um estado fixo, era um movimento. E se tudo é processo, então sempre existe a possibilidade de transformação. Tópico 3. A doença começa no desequilíbrio sutil. Nenhuma doença chegou sem aviso. Olhando para trás, os sinais estavam todos ali. Pequenos desconfortos ignorados. Emoções engolidas para não dar trabalho. Hábitos repetidos sem consciência. A doença não começou no corpo físico. Ela começou como um desequilíbrio energético, quase imperceptível. Depois virou bloqueio. Só muito depois se manifestou como sintoma. Quando entendi isso, parei de focar apenas no efeito final. Passei a olhar para o caminho. O corpo não falha do nada. Ele avisa. O problema é que a gente aprende a não ouvir. Tópico 4. A consciência molda o campo energético. Eu achava que pensamentos eram apenas pensamentos. Que emoções iam e vinham sem impacto real. Mas tudo em mim respondia à consciência. Cada pensamento recorrente criava um padrão energético. Cada emoção sustentada moldava o corpo. Cada hábito reforçava um caminho interno. Nada era neutro. Quando comecei a observar minha mente com mais honestidade, percebi como eu mesmo alimentava estados de tensão. Ao mudar minha consciência, a energia mudou junto. Não foi força. Foi alinhamento. O corpo responde quando a mente deixa de ser agressiva. Tópico 5. Estresse e repressão emocional quebram o fluxo vital. Eu normalizei o estresse por anos. Achei que viver em alerta era sinal de responsabilidade. Reprimir emoções virou maturidade. Mas o corpo nunca aceitou isso em silêncio. Emoções não sentidas não desaparecem. Elas se acumulam. Viram tensão, inflamação, rigidez. Estresse constante quebra o fluxo natural da energia vital. Alimentação desequilibrada apenas acelera o desgaste. Tudo isso não é apenas psicológico ou físico. É energético. Quando comecei a permitir sentir, a energia começou a circular novamente. O corpo só trava quando não aguenta mais sustentar o que a mente insiste negar. Tópico 6. Ki. A força que conecta tudo. Quando ouvi falar de Ki, algo fez sentido imediatamente. Não precisei acreditar, apenas reconhecer. Era a mesma energia que eu sentia quando estava alinhado com a vida. A mesma força que move as estações, faz uma planta crescer e sustenta o funcionamento do corpo humano. Quando o Ki flui, existe vitalidade. Quando ele estagna, surge o sofrimento.
Percebi que meu corpo não estava separado da natureza. Ele obedecia às mesmas leis. Ritmo, equilíbrio, alternância. Respeitar o Qi foi parar de lutar contra o fluxo da vida. Tópico 7. Yin e Yang e o desequilíbrio invisível. Eu vivia em excesso. Excesso de ação, de pensamento, de cobrança. Pouco descanso. Pouco silêncio. Pouca escuta. Yin e Yang estavam em conflito dentro de mim. Energia ativa sem repouso gera esgotamento. Energia receptiva sem direção gera estagnação. Quando comecei a equilibrar esforço e pausa, o corpo respondeu rapidamente. Dormir melhor. Pensar com mais clareza. Sentir menos tensão. Saúde não é intensidade constante. É harmonia dinâmica. É saber quando avançar e quando recolher. Tópico 8. O alimento como informação energética. Eu sempre tratei comida como número. Calorias, regras, restrições. Mas alimento é energia com qualidade e direção. Alguns alimentos organizam o corpo. Outros confundem. O corpo sente antes da mente entender. Quando escolhi alimentos mais naturais e equilibrados, algo além do físico mudou. Pensamentos ficaram mais claros. Emoções mais estáveis. Comer deixou de ser compensação emocional e virou cuidado consciente. Alimentar-se passou a ser um diálogo com a própria energia vital. Tópico 9. Cura como alquimia interna. Por muito tempo, achei que curar era eliminar sintomas. Hoje vejo diferente. Cura é alquimia interna. É transformar energia densa em consciência. Quando parei de lutar contra o desconforto e comecei a observá-lo, ele mudou de forma. Energia sobe quando encontra espaço. Resistência endurece. Aceitação transforma. A verdadeira cura acontece quando o corpo deixa de ser campo de batalha e vira parceiro. Tópico 10. Os 3 Dantians como caminho evolutivo. Eu tentei viver apenas na mente por muito tempo. Ignorei o corpo. Desvalorizei as emoções. O preço veio. Quando compreendi os 3 Dantians, tudo se organizou. Primeiro vitalidade, depois emoção, depois clareza. Corpo, coração e mente não competem, se complementam. Quando a base está forte, a energia sobe naturalmente. Não existe consciência clara sem corpo equilibrado. Tópico 11. Respiração, postura e ritmo. Nada reorganizou mais minha energia do que desacelerar. Respirar fundo. Ajustar a postura. Respeitar o ritmo natural do corpo. A respiração regula o sistema nervoso. A postura conecta céu e terra. O ritmo desacelera a mente. Quando voltei para o corpo, a ansiedade perdeu espaço. O simples revelou seu poder. Presença cura mais do que técnicas complexas. Tópico 12. Saúde é lembrança, não conquista. No fim, percebi algo essencial. Saúde não precisa ser criada. Ela precisa ser lembrada. O corpo sabe se regular quando a energia flui livremente. Quando o medo enfraquece, a vida recupera leveza. Eu não precisei me tornar outra pessoa. Só precisei parar de me afastar de quem eu sempre fui. A moral é simples. Quando você se reconecta com sua energia, o corpo lembra como viver. Se esse texto falou com você, escreve nos comentários qual parte mais tocou. O seu corpo está falando o tempo todo. A pergunta final é direta. Você está disposto a escutar?